Olá pessoal, essa noite foi meio complicada aí nossa aula, a internet dificultou bastante, mas eu acho que vale a pena a gente agora tentar ajustar e tentar refazer essa aula. Eu vou gravar a aula, depois eu libero o link para vocês e vocês aí fiquem à vontade também para entrar em contato pelo WhatsApp, para tirar dúvida e etc. Tá? Fiquem à vontade. Então a gente está falando sobre questão do resultado da pesquisa salarial. A partir do momento que a gente tem uma tabela, né, e aqui a gente tem uma tabela aqui que foi formada por 5 empresas, né, empresa A, B, C, D e E. Temos aqui os cargos que foram avaliados. Então, cada empresa colocou os valores que ela tem em cada cargo. Então, o auxiliar 800, o assistente 1000 e assim por diante. Empresa A, empresa B, empresa C, empresa D e empresa E. Bem, o que isso serve para a gente? Tendo essas informações, a gente consegue começar a construir a curva de mercado, né, baseado no que o mercado está pagando, né, ou as empresas pesquisadas estão pagando. Então a gente vai usar essas informações para poder desenhar a nossa curva. O que quer dizer isso? A gente vai pegar cada um desses salários, vai posicionar eles em uma tabela e enxergar como é que isso representa quando construído uma curva. Então vamos lá, deixa só o Excel aqui dar uma ajuda para a gente. Não está respondendo, então a gente vai esperar só um pouquinho para continuar. Então olha só, a partir do momento que eu vou na empresa A, vou na empresa B, vou na empresa C e peço para que participem do processo de pesquisa salarial, logicamente eles vão mandar essas informações. Eu não posso, como eu já disse para vocês, divulgar essas informações. Por exemplo, essa tabela que a gente está mostrando aí, essa tabela não pode ser divulgada. Por quê? Porque ali tem os valores das empresas. Logicamente, a gente, como segurança, a gente coloca A, B, C e D e E. A gente não põe o nome das empresas. Para não ter o risco de alguém ficar sabendo que uma empresa X e tal está tendo esse valor. Mas, então, a partir do momento que a gente faz essa distribuição, a média é muito simples. A gente vai calcular a média de cada faixa de salário aqui. Do auxiliar a gente vai somar. Então aqui embaixo eu fiz uma formulazinha, né, que a média é igual à soma da empresa A com a empresa B, com a empresa C, com a empresa D e mais a empresa E, dividido por N. O que é o N? O N é a quantidade de empresas. Então, conforme a quantidade de empresas que você tiver, você vai somar os valores de todas elas e depois você vai dividir pela quantidade de empresas. Essa continha, né, eu fiz aqui embaixo uma simulação, vou colocando os salários aqui de cada empresa, faço o somatório e divido pela quantidade de empresas que tem aqui. Então vai dar aqui, no caso, deu 4.180, é a média, né, desses salários que são pagos aqui. O que eu faço com essa informação? Eu pego essa informação, vou jogar num gráfico que vai me dar essa resposta. Então eu vou enxergar dentro de um gráfico, a gente chama de curva de mercado, né, cada salário médio do mercado, pegando todas aquelas empresas que foram pesquisadas, que participaram da pesquisa. Então eu tenho ali, né, R$ 950, eu tenho 1.460 e assim por diante. O que me interessa isso agora? Depois eu vou fazer uma curva desse tipo também com a mediana, mas por enquanto nós estamos falando de média. É uma das formas de você conseguir fazer seus cálculos. Então olha só, vamos supor, aqui a gente vai colocar aqui um campo, vou chamar de média de mercado. E aqui eu vou colocar empresa. Então olha só, só mudar a posição aqui, fica mais fácil digitar daqui. Então vamos lá. Então o que eu tenho lá? Eu tenho auxiliar, tá. Então vamos supor que o meu auxiliar na minha empresa, ou na nossa empresa, eu pago um pouquinho menos, eu pago R$ 930 para ele. Então, 930.
Já vou puxar na curva aqui. Só ele me ajudar aqui, tá? 930. Beleza. Então, olha só. Só entender porque que não está puxando aqui. Para salvar, só para ele apresentar os dados para a gente. Então vamos continuando aqui. O mercado paga 1.460 para o assistente. A minha empresa arredondou isso, paga 1.500. O analista júnior a gente paga um pouco menos. De 2.380 a gente paga 1.800. Para o analista pleno, né, se a gente colocar mais ou menos uma média, vamos botar 3.000. 2.800. Para ficar parecido. O analista sênior, 3.850. O analista master, 5.400. E o especial, vou botar aqui 5.750. Então olha só, agora a gente pode visualizar aqui a nossa curva, tá vendo? Olha só, a gente tem ali 950, né, relativo aqui, está muito próximo, né? Se a gente comparar com o salário aqui do que a gente colocou, 930, ficou muito próximo. A gente botar 900, só para enxergar ali a linha, né? Então está muito próximo. Supor que a gente é mais bonzinho um pouquinho, para a gente enxergar, a gente paga 1.000. 1.040, a gente paga o salário mínimo, por aí, né? Então olha só, aí eu já começo a comparar a minha curva, que é essa aqui, né? Então olha o que vai acontecer. Eu vou comparar então eu tenho, né, aqui está muito próximo, mas olha, aqui eu tenho 1.800 que eu pago, mas o mercado paga 2.380. Então, se eu olhar a minha curva da minha empresa em relação ao mercado, eu vou ver que eu tenho postos de trabalho, como é o caso aqui do auxiliar do assistente, que estão dentro, vamos dizer assim, dessa média de mercado. Olhando os outros postos, eu vou perdendo essa relação com a média de mercado. Então, eu começo a ter uma diferença considerável aqui. E nos cargos mais acima, eu tenho já uma condição até um pouco superior. Tá? Então, o que eu enxergo aqui? Se eu for trabalhar agora a minha curva de mercado, eu vou ter a opção de escolher. Eu vou trabalhar acima, abaixo, na média de mercado. Qual é a minha estratégia para isso? Olhando isso, eu pego aqui e vou falar, bem, eu vou fazer uma nova curva. Tá? Vamos supor que a gente toma a decisão que vai trabalhar na média de mercado. Simplesmente é muito simples. Né? Repetiu, né? Simplesmente é muito simples, não é bem isso. É muito simples. Se eu for trabalhar na média de mercado, eu só vou fazer os reajustes. Né? Aqui de 1.800 eu passo para 2.380, por exemplo. Eu não sou obrigado a fazer isso imediatamente. Né? Eu posso ter um planejamento para isso. Posso pensar isso de uma forma para fazer lá na frente, não simplesmente querer resolver tudo na mesma hora. Precisa verificar se a empresa tem caixa para isso. Se é vontade da empresa fazer esse reajuste agora, se vai aguardar o acordo coletivo para colocar e incluir dentro do acordo essa negociação. Então, estrategicamente, não é uma decisão operacional, é estratégica que você vai fazer. Então, aí fica muito claro para a gente como que a gente enxerga a curva de mercado e como que a gente relaciona o nosso salário da nossa empresa em relação à curva de mercado.
É isso que é importante para a gente agora. Bem, vamos entender então. Agora vamos pensar assim. Vou construir a minha tabela. Então eu vou pegar a média. Tá? Vamos supor que eu escolhi trabalhar na média de mercado. Então eu coloquei aqui. Aqui a gente tem a média de mercado aqui nessa tabelinha. O que eu faço? Eu considero a média de mercado como 100%. Então eu vou colocar aqui. A média de mercado eu vou considerar 100%. E aí eu quero calcular e construir a minha tabela salarial. Então eu já tenho aquela linha que faz a média e agora eu vou construir a tabela olhando qual é o mínimo de cada cargo, qual é o máximo de cada cargo e qual é, nós chamamos isso de amplitude, é a diferença do máximo para o mínimo. Isso é amplitude, quer dizer, que tamanho tem esse cargo em relação às etapas de valores salariais. Então, por exemplo, eu vou calcular, nesse caso aqui, e é uma prática de mercado, uma prática de mercado, isso pode acontecer. Acontece normalmente nas empresas usar esse valor, mas a sua empresa pode tomar a decisão. Ah não, a gente não quer trabalhar com 80, 90, 110, 120, né, nossa faixa. A gente quer estreitar ela, quer trabalhar com 90, 95, 105, 110. Ah não, eu quero ter uma faixa mais longa. Isso depende da estratégia da empresa. O que o mercado pratica está mais ou menos em cima desse valor aí, de 80% a 120% da média do mercado. Ou do mercado ou a média que você resolveu trabalhar dentro da tua empresa. Você não é obrigado a trabalhar na média de mercado. Você pode tomar a decisão, eu quero pagar mais que o mercado. Então sua média é diferente do mercado. Você vai basear na curva que você fez. Aqui a gente está tendo a referência usando uma empresa que teoricamente está querendo trabalhar dentro do mercado, da média de mercado. Então vamos lá, como é que a gente constrói isso? Então como é que constrói? Vamos voltar aqui. Então olha só. Eu tenho meu salário médio aqui. Nesse caso eu peguei o médio de mercado. Beleza. Qual vai ser para o auxiliar o mínimo que ele vai ganhar e o máximo que ele pode ganhar dentro desse cargo de auxiliar? É isso que a gente precisa entender. Então, nesse caso eu escolhi fazer uma relação de 80% a 120%. O cálculo é simples, eu venho aqui no 80% e vou calcular esse 80%. Então, vou fazer uma continha aqui, é igual, esse aqui, vezes 0,8. Então vai dar 760. Tá? Esses salários aqui são fictícios, tá, pessoal? Então olha só, 760 é o mínimo que vai no posto. O salário, né, do segundo quadrante vai ser 10% abaixo do médio. Então vai ser igual esse vezes 0,9. 90%. 855. Esse aqui vai ser 10%, igual 10% a mais. Esse vezes 1,1, 10%, 1045. E esse vai ser igual a 20%, é igual esse vezes 1,2, 1140. Então, o que é importante notar aqui é o seguinte, a gente está considerando sempre com a base no 100%. Então, assim, esse aqui é 80% desse, esse é 90% desse, 110 desse, 120 desse. Não é uma escalinha que você sobe. Cuidado para não cometer esse erro. Por exemplo, se eu colocar 90% aqui e tirar 10% aqui, não dá o mesmo valor. O que eu estou dizendo? Vamos supor que eu queira considerar 90% desse, dos 950, e aqui 80% desses 855. A conta não fecha. Então tem que ter cuidado. A referência é 90% desse e 80% desse, sempre daqui. Vou fazer aqui um exemplo para vocês terem uma ideia. Se eu fizer igual esse aqui vezes 0,9, dá 1.314. Tá?
Aí aqui, ao invés de eu tirar 80% dos 100, tirar dos 90, vai ser igual, eu vou tirar do 90, que é esse aqui, vezes 0,8, 1051. Agora vamos fazer certo agora. Aqui deu 1051, vou fazer direito agora. Igual esse aqui vezes 0,8. Tá vendo? Já mudou o valor. Então tem que ficar atento a isso. Mesma coisa aqui, eu sempre vou comparar com o 100%. Então aqui é o quê? É igual o valor do 100% vezes 1,1, que é 10% a mais. Vai dar 1445, igual, volta aqui no 100%, vezes 1,2, 20%. Vai dar 1.752. Então, olha só. Quando eu for construir a minha tabela salarial, o meu salário vai ser de 1.000, nesse caso aqui, 1.168 até 1.752. Isso é a amplitude dele. Agora ele vai ter, nesse caso aqui, 4 steps salariais. Cuidado para não entender que esses 4 steps vão ser os valores que você vai dar de aumento efetivamente para as pessoas. Pode ser uma opção da empresa fazer isso, mas normalmente não. Normalmente você cria dentro desses steps escalas menores. Pode ser de 1 em 1%, pode ser de 2 em 2%. Para quê? Para que não crie uma condição de reajuste salarial que sempre seja de 10%. Isso a empresa não aguenta. Né? Ou então você vai ter que dar aumento para poucas pessoas, porque você tem um limite de folha de pagamento para cumprir. Então, você não pode dar aumento para todo mundo. Então, o que você faz? Você transforma cada escala dessa, eu vou mostrar isso como é que faz, em escalas menores. E aí a gente consegue entender isso. Eu vou pegar aqui, eu vou preencher esse exemplo aqui. Eu acho que já tenho preenchido aqui. Aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho tudo preenchido. Então eu tenho para cada posto de trabalho eu tenho o mínimo e tenho o máximo. Vamos construir as casinhas aqui para vocês entenderem. Então vamos supor, vamos pegar esse posto aqui. Então eu vou ter, ó, ele começa lá embaixo, é o primeiro posto. Vamos começar aqui embaixo. Então vamos lá, ver se dá certo. Igual esse. Dá o Enter. Tá lá ele. Qual é o segundo valor dele? Esse aqui. Então, se eu colocar direto aqui, eu perco a flexibilidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um espaço. Vamos supor que eu vou fazer de 2 em 2%. Eu teria que ter 5 espaços aqui para ele crescer. Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10. Vou fazer diferente, porque senão não vai ter espaço para a gente fazer. Vou considerar aqui mesmo. Vamos colocar só esses valores, depois eu explico melhor como é que divide isso. Só para a gente ver a escadinha. Olha só como é que está ficando. Então aqui, ó, eu tenho os salários que fazem parte dessa caixa. Para não ficar, aqui para efeito de cálculo a gente tem essas divisões, mas para efeito operacional eu posso fazer o quê? Eu posso excluir, vamos dizer, essas linhas aqui. Então, teoricamente, o que eu estou fazendo? Eu estou construindo a caixinha aqui. Eu vou dar uma cor para ela aqui para a gente entender isso. Né? Então, olha só. Eu tenho uma caixinha aqui. Com valor, vamos subir agora que a gente não precisa mais daquela. Então, olha só.
essa caixinha aqui é o salário. Vamos botar o salário médio também para ficar legal. E aparecem os 3 fatores que interessam para a gente. Então, olha só. A primeira caixinha ela vai de 760 a 1140, sendo que a média é 950. Então, a gente está vendo aqui o auxiliar. Se a gente pegar, fazer uma fórmula aqui para ficar mais rápido, quer ver? Esse aqui. Copia. Cola. Copia. Cola. Então, olha só. Aqui eu tenho os salários médios todos, né? Então, olha só. 1460. Esse aqui, agora eu vou fazer as fórmulas aqui, peraí. É igual esse vezes 1,2. Lembra? 20% acima. Esse aqui é igual esse vezes 1,1. 10% a mais. Esse aqui é igual a esse vezes 0,9. 10% abaixo. Esse aqui é igual a esse vezes 0,8. 20% abaixo. Então, olha só. Eu tenho aqui a caixinha do segundo. Deixa eu só puxar essa fórmula para cá agora, para a gente ficar direitinho. Essa fórmula para cá. Essa fórmula para lá. Essa fórmula aqui. Beleza. Então agora o que eu vou fazer para construir as caixinhas? Eu vou enxergar onde que eles estão intercalando, por exemplo. Aqui não intercala, certo? Olha só. Porque aqui já é 1168. Não intercala. Vamos ver se vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Vou botar outra cor aqui para a gente entender. Então, olha só. Vamos ver onde é que esse aqui intercala agora. Ó, 1168, 1900, não intercala. Intercalar é ficar um sobre o outro, tá vendo? E não fica, ó. Vou para cima. Esse aqui, 2.600, opa, esse já intercala. Ó, esse já tem um salário próximo aí, tá vendo? 2.600 e pouco, 2.900. Então, na realidade, eu tenho até que fazer isso aqui, ó. Porque aqui é mais, 2.900 é mais que 2.800. 2.624, 2.608. Isso aqui está próximo. Eu poderia fazer assim para a gente ficar claro isso, ó. Tá?
poderia fazer isso. Jogo esse para cima. Jogo isso aqui. Então olha só. Essa caixinha aqui, pintar ela de outra cor também. E essa outra aqui. Ela de verde. Então olha só como é que está ficando nossa tabela salarial. Vamos continuar aqui, ver se vai dar espaço para a gente continuar. Então a gente tem aqui, agora vamos subir esse, onde é que ele intercala? 3.340. Ele vai intercalar aqui. Sendo que aqui eu tenho que subir um pouquinho, né? Porque é uma diferençazinha ali. Ainda está baixo. Descer um pouquinho. Tem que subir um pouquinho mais essa. E essa. Depois eu vou explicar como é que a gente arruma isso aqui para não ficar esse balaio de gato aqui. Aqui. Pegar aqui, vou botar outra cor para não ficar confuso. Aqui o verde. Olha como é que está ficando nossa escalada aqui. Subir esse. 464, 480. Tem que subir aqui. Vou ter que diminuir aqui, senão vai ficar fora da câmera que está filmando. Vou diminuir ela. Pequeno agora, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Mas dá para enxergar agora. Então vamos baixar isso um pouquinho. Tirar umas linhas aqui. Então olha só, vamos baixar um pouquinho aqui. Estou construindo a tabelinha aqui. Vou puxar para cá agora. Então se a gente for observar, eu não vou terminar agora porque não vai faltar espaço aqui. Se a gente for observar, a gente vai ver o posicionamento de cada caixa. Então, aquilo que eu falei, é preferível a gente não trabalhar com esses valores intermediários aqui, eles serviram só para calcular. Isso é o que se faz normalmente, tá? Você usa ele para calcular, mas depois ele não, senão ele fica interferindo na sua previsão. É isso. Então olha só, aqui a gente enxerga, né, a nossa tabela salarial. Então se eu sou um auxiliar, eu sei que meu salário de entrada é 760, né, que eu posso ir, na média vai ser esse e no máximo vai ser esse. Então nesse posto de trabalho eu tenho essa limitação. Se eu for lá o outro lá, que é o assistente, eu sei qual é o meu início, qual é o meio e qual é o final. E assim eu vou sucessivamente. O que a gente tem que definir é como que a gente cresce dentro dessa escala aqui. Eu vou crescer de 1 em 1%. Então vamos supor que eu defina que vai ser 1 em 1%. Não quer dizer que obrigatoriamente eu só vou poder dar 1%. Eu posso dar, nesse caso ali, que ela aumenta, a amplitude dela é de 40%, que ela começa com 80% e vai a 120%, significa que eu posso ter um aumento de 40%. Pode ser de uma vez ou pode ser em 40 anos, vamos dizer assim. Quem define isso é a organização. É bom ter valores pequenos, porque aí você tem a opção de colocar valores maiores sem
ter problema. Então, por exemplo, tem um ano que teve um faturamento melhor, a empresa está crescendo, você resolve dar um aumento melhor. Então você vai dar, vamos dizer, 3 pedacinhos de 1%, você dá 3%. Ou 5 pedacinhos de 1%, você vai dar 5%. 10 pedacinhos de 1%, você vai dar 10%. 20 pedacinhos, isso você vai definir. A pessoa está fazendo um trabalho muito bom, você quer dar um aumento substancial. Tem argumentação dentro do plano para isso. Você tem essa possibilidade. Então você pode dar de 1% até 40% de aumento para aquela pessoa. Mas não necessariamente você vai fazer isso. Normalmente você põe uma regra de não fazer aumentos muito grandes para não prejudicar, porque se você dá para um muita coisa, você vai ter que tirar do outro, porque o teu limite de aumento está lá em cima da massa salarial. Então tem que ter muita atenção para esse processo aí. Importantíssimo entender cada etapa dessa, e aí você vai colocando os números. Vocês lembram como é que a gente fez o número? Nós fizemos a tabelinha baseada no mercado, comparamos com nossa empresa, decidimos dentro da nossa empresa igualar a média de mercado, e agora a gente vai trabalhar nessas caixas aí calculando esses salários aí. Então bem simples, não tem nada misterioso, a gente aqui tem uma tabela. Você pode colocar esses valores intermediários, pode colocar percentuais, não tem problema. O que tem que estar atento é isso. Faz faixas pequenas que você possa ter possibilidade, né, de dar 1% a 5% a 10%, dependendo da tua estratégia, para não ter um problema. Se você bota a faixa de 10% direto, você vai ter que dar um aumento para a pessoa, você não tem verba, você vai dar 10%, você vai se prejudicar ou vai ter que tirar de outro. E hoje em dia também, do jeito que estão as organizações, dar 10% é muito difícil, porque a inflação não está, o INPC não dá isso, então é muito difícil. Então você tem que mesclar tudo isso, você tem que ter essa flexibilidade. Isso forma a tabela. Vamos falar da mediana, que era o objetivo de hoje, né? A média mediana. Então a média acho que ficou bem entendido, pelo menos. Depois a gente tira a dúvida na aula. E agora vamos falar da mediana. A mediana é um processo um pouquinho diferente. Então aqui nessa planilha que a gente fez aqui, a gente tem, né, todos os valores iguais lá da outra empresa que a gente fez lá, da tabela da média. Tá? As mesmas funções, os mesmos valores salariais. Para calcular a mediana, só lembrando, quando eu fui calcular a média, nós usamos o critério de somar todos os valores das empresas, dividir pela quantidade de empresas e achamos a média de mercado. Depois nós comparamos a nossa empresa com essa média de mercado. Agora a gente vai fazer diferente, a gente vai trabalhar a mediana. Mediana é uma outra forma de medir que vai variar em função de como você vai trabalhar a sua questão salarial. Definir, por exemplo, vou usar média ou mediana. Você tem que analisar, na realidade, o resultado da pesquisa. Se eu tenho uma pesquisa que os valores são muito próximos, entre o menor valor e o maior valor, tem uma proximidade grande, não tem problema eu trabalhar com a média, por exemplo. Agora, se eu tenho alguns que estão fora desse... Então, por exemplo, uma empresa que paga menos, paga 800. Daí para frente, a próxima empresa paga 1.500. E aí a outra 1.700, 1.800, sei lá, por aí. O que vai acontecer? Se eu considerar a média, eu vou considerar esse valor lá embaixo, está muito fora da normalidade. Ou o contrário, tem um valor muito lá em cima. Então a mediana me ajuda a trazer um pouco mais para uma realidade do que o mercado está aplicando. Isso quando existe essa disparidade. Quando não existe, basta usar a média. Bem, vamos ver como é que a gente calcula a mediana. É muito simples também. Fiz aqui uma tabelinha, e onde está amarelo é onde a gente vai colocar os valores da mediana. Só deixa eu corrigir aqui um negócio, ficou faltando. Então como é que funciona isso? Nós temos ali os mesmos cargos, os mesmos valores, tudo igual. Eu só acrescentei uma linha para a gente calcular a mediana. Como que a gente calcula a mediana? Então, média a gente já aprendeu, vamos falar de mediana agora. Então a mediana ela é muito mais simples. Por quê? Você vai considerar os valores aqui e você, na realidade, você não vai fazer conta. Não precisa fazer conta. O que você faz? Você vai pegar qual é o menor valor que tem aqui. Então nós temos 800, 750, 1.000, 700, 1.500. 700 é o menor. Eu vou pegar e colocar em ordem crescente. Eu vou trazer os 700 para cá. Tá? Só que aí eu tenho que entender que é da empresa D, tá? Só estou dando um exemplo para botar em ordem.
Até porque não interessa para a gente qual é a empresa A, B, C ou D. Isso não interessa, interessa só os valores. Tá? Mas teoricamente esse aqui viraria um D. Mas eu não vou fazer isso agora, daria muito trabalho. Então o menor valor é 700. Depois de 700, a gente tem aqui o 750. Vamos trazer o 750 para cá. Então nós temos o menor valor, o outro logo em seguida. Depois nós temos o 800. Não é isso? Vamos trazer 800 para cá. Depois dos 800 nós temos o 1000. Vamos trazer o 1000 para cá. E depois nós temos o 1500, que é o último valor. Pronto, coloquei em ordem. Agora nós temos que esquecer agora qual empresa que é, tá? Porque misturou tudo. Não me interessa, eu quero saber só a minha mediana. Como que eu vou calcular a mediana? A mediana é simples. Eu vou exatamente... Espera só um pouquinho. Eu vou no meio. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 empresas. A C é do meio. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Usar do meio. Então, minha mediana é 800. Vamos ver a média como é que foi? Mais uma. 950. São os mesmos valores, tá vendo? Quando eu falo mediana, dá uma diferença. Por quê? Eu considerei o valor que está no meio. Então, considerando o valor que está no meio, eu vou ter uma diferença aí. Então, se eu fizer a mesma operação aqui para o assistente, vou pegar 1.000, 900, 2.000, 900, tem 2.900, não tem problema. Vou pegar 900, boto para cá. O outro é 900, vai ficar na sequência. Não interessa quem está na frente. Depois vem 1.000. 1.000. Depois vem 2.000. Depois 2.500. Pronto. Vou ver qual que está no meio. Simples. Eu vou olhar lá a C. A C que está no meio. Não é a empresa C, tá? Só na linha aqui. Não tô falando que essa é a empresa não, porque mudou tudo. Isso, pessoal, com poucas empresas dá para olhar e já fazer de cabeça, mas às vezes você tem 10, 15, 20 empresas, não compensa fazer de cabeça. Compensa fazer uma tabelinha e calcular aí pelo Excel, de repente é mais interessante. Pessoal, tá tranquilo até aí? Acho que a gente consegue enxergar bem isso aí. Não precisa fazer o restante das contas. Né? No dia que vocês tiverem a chance de fazer, eu vou botar exercício na plataforma para vocês fazerem, para treinar bem. O ideal é que faça com a mão, né? Não usar calculadora, até para treinar um pouquinho a matemática e também para não esquecer mais a forma de fazer. A gente faz aqui na tabela para ser mais rápido, mais prático, mas o ideal mesmo é a gente fazer a continha na mão. Né? Depois não tem problema, você faz a tua tabelinha lá no trabalho, aí não tem nenhum problema aí. Beleza? Então se a gente for pegar a média para dar uma comparada, vamos dar uma comparada com a média aqui. Ó. Aqui é igual. Fórmula. Deixa eu ver se eu consigo pegar a fórmula aqui. Dados, fórmulas. Fórmulas. Lógica. Mais usada, deve estar aqui. Média. Aqui vai ser a média. Isso aqui. Olha só. 950. Vamos jogar para baixo aqui para a gente ver. Ó. 950, 1460, 2. Olha a comparação. Né? Diferença aqui. Aqui pegou uma média de baixo aqui. Acho que isso aqui não interessa pra gente. Espera aí. Vou fazer diferente. Deixa eu ver se tem uma tabela pronta. Não fiz uma tabela pronta, seria o ideal.
Do jeito que eu fiz aqui não vai dar muito certo não. Acho que tem a tabela pronta. Deixa eu puxar a fórmula. Espera aí. Copia. Aí vem aqui. Cola. Cola. Então vamos fazer o exercício aqui para a gente completar. 1.900, 3.000, 1.500. 1.500, vem para cá. 2.000, vem para cá. 1.900, vem para cá. 3.000, vem para cá. 3.500 para cá. Pronto, temos a média aqui. Tá? Vou puxar aqui agora. 2.900, 4, 2. 2.000 menor para cá. 2.900, 3.000, 4.000, 5, 4.500. Temos a média ali. 4, 3.900, 5.000, 2.500, 3.900, 4, 5, 5.500. Então chegamos aí a esses valores aí. Vou pegar mais uma, a gente fechar a conta. 3.000, 4.900, 5.000, 6.000, 6.500. Vamos ali a média. E o último, 4.000, 5.900, 6.000, 7.000. Então nós temos aqui os valores. Agora eu vou tirar só essas linhas. Vou deletar aqui. Agora, vamos supor que eu vou considerar a média. Fórmula. Monetizar média. Ok. Copiar. Vai ser aqui. Deixa eu ver onde é que eu faço isso aqui. Fórmula, fórmula, fórmula. 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 Então olha só, para a gente entender. Tá? Eu tenho aqui a média. E aqui, ó, mediana deu 800, a média deu 950. Mediana deu 1.000, aqui deu 1.400 e pouco. A média. Aqui está sem conta. Vou fazer aqui.
calculo. Então, olha só, depois a gente faz essa continha. Vocês vão observando que há uma diferença, né? No caso aqui, a mediana está puxando para baixo. Então, vai da empresa como é que ela vai trabalhar isso aí. Às vezes, o interesse da empresa é trabalhar um pouco mais abaixo. Ela vai pela mediana de mercado ou pela média de mercado. Isso pode se inverter dependendo da situação. Se tiver valores mais para cima, você vai ter uma diferença aí. Pessoal, acho que para hoje, basicamente foi suficiente para a gente entender como é que é esse fluxo, né? Construção a partir da pesquisa de mercado, achar a média, né? A mediana você também pode achar, e depois construir a sua escala, né? Considerando, no caso, nós usamos aqui uma conta, 80, 90, 100, 110, 120%. Então você vai conseguir com isso construir a sua curva salarial. É isso que a gente está buscando aqui, essa curva salarial. Se você pegar as medianas aqui, as médias, é exatamente aquela linha que a gente fez lá naquele gráfico, né? Nós pegamos o gráfico aqui, só achar o gráfico. Aqui. Então a gente fez isso, né? A gente encontrou, essas são as médias. Essas médias vão compor, né, as que estão exatamente no meio. A curva nossa seria aqui pelo meio. Você pode ter a mais ou a menos. Se você constrói sua tabela salarial. Então não é tão misterioso. O cuidado tem que ter é definir quais são os percentuais, né, olhar a sua empresa, ver se ela tem condições de atender o mercado e ver se isso bate. Beleza? Então, na próxima aula a gente termina esse assunto e vamos partir para frente. Tá? Legal? Pessoal, novamente desculpa o problema da internet, mas acho que agora a gente compensa as coisas aí fazendo a aula gravada, que é a opção que a gente tem agora. Muito obrigado, boa noite para todo mundo, bom fim de semana. Fácil não, Edu. Fácil não.